missão, eu confesso aos irmãos que trabalho desde os meus 17 anos. Graças a Deus. Agora, para não me engrandecer aqui, para a glória do Senhor, o Senhor já levou para outros lugares, outros estados, o Senhor já levou para outros interior de São Paulo. Desde os meus 17 anos, o Senhor vem trabalhando. Vai dar 17 fui para a Bahia, no Vitória da Conquista. Deus fez algo tremendo. E aí Deus foi trabalhando. Muitas pessoas falavam, mas que negócio é esse? Porque eu sempre amei missão. Almas, irmãos amados, é o que tanto eu como meu esposo nós amamos de fazer trabalho. E não importa como ele diz o local. O Senhor já nos colocou em um local que as pessoas falam, vocês são doidos de estar nesse lugar. Antes de nós estarmos ali na Regional 34, congregamos na Regional 18, que é Sacomã. Morávamos em Arujá. Pense, irmão, 90 quilômetros, 45 para ir, 45 para voltar. Mas eu ia com amor. Glória a Deus. E o Senhor foi tão lindo que eu me lembro que eu estava num culto, numa determinada igreja, e Deus abriu a minha visão e eu via como se fosse uma praça cheia de árvores e tinha muitos moradores ao redor. E eu me lembro que naquela visão eu via uma caixinha de som, os meus filhos, eu e meu esposo. E naquele momento que Deus me dava aquela visão, eu conversei com o pastor da época e disse, pastor, Deus me deu uma visão e eu vou ficar na brecha, porque é algo que Deus vai fazer. E não demorou muito, foi quando nós recebemos um convite para fazer uma obra lá para a Vila Prudente, para aqueles lá de lá, Ipiranga, e a gente só conhecia o museu. Era só isso que eu conhecia. Não sabia que era Ipiranga, não conhecia até mesmo aquela comunidade Heliópolis, né? Que era ali, Heliópolis, não conhecia. E foi justamente naquele lugar que o Senhor preparou para surpresa. Porque no momento em que nós fomos lá fazer essa obra, convidaram o meu esposo, o pastor convidou, que era o pastor da época, dirigia a hospedeira. E ele falou, olha, eu gostei de vocês são uma família de Deus, tem uma obra que está precisando. E naquele mesmo dia, ele nos levou até aquele culto, num localzinho, e quando eu olhei aquela praça, eu me arrepiei, porque eu disse para o meu esposo, dá uma olhada nas árvores. Ele falou, como assim? Eu falei, lembra da visão? É igualzinha a esta praça. Dá uma olhada nos moradores que estão sobre ela. Lembra da visão? É igualzinho neste lugar. Quando nós chegamos ali, o pastor disse, olha, este pastor, foi justamente na época da pandemia, esse pastor, pela idade, não pode mais dirigir, porque ele, pela idade dele, pela situação que está, então nós precisamos, então isso aqui, para que vocês venham e tomem aqui posse para poder fazer a obra do Senhor. E eu olhei para o meu esposo e disse, não, é para dizer não, porque Deus já avisou antes da obra que tinha que fazer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, quando Deus, Ele determina algo na minha vida e na sua vida, Ele dá todas, irmãos, todas as, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês, Ele dá toda a prioridade do que você vai fazer, do que você vai falar, de que maneira você vai chegar naquela pessoa, porque não é fácil, não é para qualquer um, não é, porque você abraçar alguém que está, irmãos, com mal cheio, que está realmente desprezado, não é para qualquer um. Eu me lembro que um dos cultos de sexta, aonde nós começamos a fazer o culto de porta aberta, por quê? Porque muitos tinham medo daquele lugar. A igreja era perto da ponte que dava para o outro lado do Heliópolis. E eu
missionário que ele veio para o Brasil lá para a década de 70 e ele estabeleceu aqui no Brasil, principalmente na cidade de Arujá, um tipo de um grupo que preparava missionários para a África. E muitos africanos chegavam para fazer curso com ele, para poder depois ser enviado de volta. O nome dele era missionário Luziek, que era um nome africano. E ele, irmãos, contava vários testemunhos. E um dos testemunhos, apesar que ele já estava unido no Senhor, eu me lembro que nós estávamos num certo dia no seu lar, e ele contou algo que eu não vou me esquecer. Ele disse: olha, chegará tempo em que o Brasil vai ter um grande despertar. E olha, isso faz anos, irmãos, eu não me esqueço disso, irmãos. E ele falou assim: eu vou contar algo para vocês. Muitas pessoas acham que missão é de qualquer maneira, e não é. Tem que haver uma preparação, tem que ser consagrado ao Senhor, e tem que estar, irmãos amados, totalmente preparado para qualquer situação. E ele disse que ele chegou a levar um grupo de irmãos do Brasil para lá, para poder conhecer alguns países do continente africano. Mas sabemos muito bem que lá não é brincadeira, principalmente quando se trata de falar de Jesus. E este grupo, havia 2 missionários que foram para um determinado local. E aonde esse local, irmãos, é um tipo de um país que tem muitas cavernas. Então, eles, para levar a palavra, não era com a Bíblia, porque não podiam entrar. Mas eles pegavam pedacinhos de papel e anotavam assim um versículo da Bíblia. E aqueles pedacinhos de papel, eles enrolavam como canudinhos e colocavam debaixo da língua ou atrás dos dentes, pequenininhos, para poder entrar. Por quê? Porque eles eram revistados para saber se tinham algum exemplar bíblico. Porque se tivesse, eles estavam correndo risco de vida. E esses 2 missionários se arriscaram por amor àquelas almas. Eles faziam de tudo. E ali eles prepararam e foram até o local. E uma das cavernas tinha alguns que estavam ali, que serviam ao Senhor, se escondiam de uns extremistas que queriam acabar com a vida de qualquer um que falasse de Jesus. E eles estavam naquele lugar. E ali, quando eles entraram, entregaram aqueles papelzinhos encanudinhos para eles. E sabe o que eles faziam? Eles liam, começavam a chorar e começavam a falar em línguas estranhas. Irmãos, um versículo que eles liam, sabe por quê? Porque eles esperavam chegar alguém para falar de Jesus. E quando chegava até eles liam e começavam a glorificar o nome de Deus. Eu fico imaginando hoje, nos nossos dias, nós temos o nosso exemplar bíblico,
Porque eles estavam em missão. E de repente, enquanto eles estavam orando, cavernas tem muitas aranhas, não tem? Principalmente as aranhas gigantes. E de repente, bem na entrada da caverna, tinha uma enorme. E aquela aranha começava a descer as suas teias sobre a entrada daquela caverna. E eles ali orando, cada vez que eles oravam, ela começava a fazer, irmãos, lá na teia. Presta bem atenção. Quando eles paravam de orar, ela parava. Mas quando eles continuavam orando, ela continuava descendo a sua teia. Até que ela acontece todinha sobre aquela entrada. Ah, meu amor, é sério. E quando aqueles homens passaram na frente, disseram: aqui não tem ninguém, porque olha aqui, está cheio de teia de aranha. Sabe o que eu quero dizer aqui, irmãos amados? Para você saber que Deus é poderoso, Deus está no controle de todas as coisas. O que Deus faz, ninguém impede. Ninguém impede. Eu maravilhei quando eu vi esse testemunho. E ele disse: olha, olhando para mim, para o meu esposo, para o meu filho, ele disse: deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus quer fazer muito mais do que isso. Aleluia. O Brasil precisa disso. Mas para isso, meu amado, precisa levar um chacoalhão para buscar mais. Sabe por quê? Porque Deus não se deu poder para a igreja. Quando Ele mesmo falou: eis que eu vos dou poder. O Senhor concedeu este poder para a igreja. Ele concedeu para que nós possamos orar e fazer algo. É tempo da igreja se levantar nesses últimos dias. Porque o inimigo não está ficando de ser inimigo. Ele está fazendo de tudo para poder nos abalar o coração do crente. Mas o crente que ora, o crente que busca, o crente que acredita, ele não fica, irmãos amados, em confusão. Olha que interessante. Eu estava observando que dentro deste texto que eu li, eu estou falando aqui de Atos, capítulo 17, Paulo está falando com uma igreja. Ele está falando ali dizendo: ei, eu quero que vocês entendam que é por causa dele que nós vivemos. É por causa dele que nós nos movimentamos. É por causa dele que nós existimos. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque a igreja não estava sendo perseguida. Mas Paulo, quando ele teve esse encontro com o Senhor, ele realmente viu quem é que ele estava enfrentando. Então ele estava dando orientação àquela igreja: não tema, não fique assustado com aquele que se levanta, porque aquele que é e que vive, ele é o Deus que nos deu a existência. Ele é o Deus que dá movimento para mim e para vocês. Ele é o Deus que deu fôlego de vida. Operando Deus. Quem impede? Ninguém impede. Olha que interessante, irmã Elisa. Deus fez uma promessa em Mateus capítulo 16. Depois de toda aquela situação que os fariseus estavam tendo uma fermentação. E olha que fermento é complicado. Aonde vai fofoca, o negócio cresce. Não é verdade? Principalmente palavras terríveis, palavras para entristecer, palavras para poder machucar. E aqueles fariseus gostavam de você colocar uma pimentinha para prejudicar o ministério do nosso Senhor. E Jesus estava dando ali uma orientação aos seus discípulos. E ele chega diante dos seus discípulos e diz assim: olha, uns estão dizendo aí que eu sou João Batista. Outros dizem que eu sou, o profeta Elias. Mas eu quero saber de vocês. Quem é que vocês realmente acham que eu sou? E é tão interessante, sabe por quê? Porque Jesus, ele conhecia o pensamento de cada um. Irmão, quem é que esconde as coisas de Deus? Quem é que esconde Jesus? Não adianta. E de repente um se levanta, que é Pedro, e fala assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor lhes disseste bem, Senhor. Porque não foi a carne que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Sabe o que eu entendo ali, irmão, pastor? É que naquele momento nem Pedro estava sabendo o que estava fazendo, mas ele deixou que Deus usasse para dizer e reconhecer: ei, tu és João
disse que mulheres maravilhosas, quem são essas? Essas são as que andam de joelho na terra. Irmãos, era sem fim, tantas mulheres em prontidão, diante, irmãos amados do Senhor, não dava para me ver o rosto, eu só via aquele resplandecer, e aquelas mulheres em prontidão, todas, irmãos amados, eretas, todas estavam no posicionamento, olhando somente para o foco, e eu disse, que coisa linda, falou assim, essas mulheres são a que sustenta a fé. Essa é a missão que eu dizer para você, como é que o teu joelho é reconhecido lá na glória, só para você entender, o seu joelho é conhecido como algo precioso, é por isso que o adversário, tem vezes que ele está querendo colocar desânimo, tem vezes que ele coloca uma coisa aqui, uma coisa ali, mas persista, porque quando você dobra o teu joelho, algo acontece na região da sabe o que o Senhor está me dizendo? Mulher, continue debaixo da palmeira. Descendo, porque eu vi uma providência de
porque aqueles que realmente têm deboche vai chegar diante de você e dizer: tu és verdadeiramente um homem de Deus.